Fala, Geraldo. Primeiro eu quero perguntar sobre criacionismo. Braulio, criacionismo, o que é criacionismo, sem colocar ciência na frente ainda? O que é criacionismo? Se a gente pensar em criacionismo, é a ideia de que foi Deus quem criou todas as coisas. Em algumas linhas científicas, as pessoas tentam defender que o universo pode ter se criado sozinho. Acaso? Por acaso. Aconteceu. Por que tem vida na Terra? Por acaso. Por isso que eles até tentam encontrar vida em outros planetas, porque se aconteceu aqui por acaso, deve aparecer em algum outro lugar por acaso. Perfeito. Então, muito da busca de vida em outros planetas tem a ver com isso, de provar que, de fato, a existência na Terra não tem um ser superior por trás, de que ela pode acontecer por acontecer. Não é tão singular assim, né? E nós cremos que Deus criou todas as coisas, que foi Ele que criou a vida aqui na Terra. Que aqui entre nós, se tiver alguém vivo por algum outro lugar, e foi Deus que criou também. O criacionismo, basicamente, sem a parte científica, é a ideia de que foi Deus quem criou todas as coisas. E a base bíblica é predominantemente Gênesis? É Gênesis. Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja separação entre terra seca e águas e houve. Deus disse, haja animais na terra. Ele criou todas as coisas. E isso é inegociável em Gênesis. A gente pode até dialogar com a ciência para tentar descobrir como, e aí que vem o nosso querido professor, mostrar como é que foi a questão do criacionismo científico. Mas, do ponto de vista bíblico, o que não se abre mão é de que Deus é o autor. No princípio, criou Deus todas as coisas. Deus estava no início ali. A Bíblia abre com isso, para dizer que toda a criação está nas mãos de Deus. Professor Cristiano, o senhor era professor da Universidade Federal de Viçosa? Sim. De que área, professor? Matemática. Matemática? Olha que legal. E se interessou pelo criacionismo como, quando, como é que foi? Eu me converti aos 11 anos de idade. E é depois dessa idade que o assédio evolucionista costuma ficar mais forte nas escolas e na universidade. E aquilo me trouxe um impasse. O que era o correto? Aquilo que eu havia aprendido na Bíblia ou aquilo que estavam me ensinando agora na escola? E esse impasse me acompanhou durante décadas. Foi só quando eu estava na Inglaterra, em programa de pós-graduação na minha área, que eu encontrei alguma literatura criacionista, e pude compreender que evolução é falsa ciência e que aquilo que está escrito nas Escrituras corresponde exatamente ao que aconteceu nas nossas origens. Agora, essa perspectiva é interessante, e a gente vai explorar um pouquinho mais isso, sobre essa falsidade científica da evolução, que é uma discussão muito rica. Sim. Agora, voltando um pouquinho, o criacionismo, ele é óbvio que as pessoas, quando ouvem criacionismo, pensam em Bíblia. Você citou Gênesis, Então pensam numa perspectiva religiosa da criação, no aspecto da fé. Fé você tem que respeitar. Agora, o moço de Itabirito perguntou o seguinte: o criacionismo científico, o que tem de científico? A ciência pode basear o criacionismo? O criacionismo científico é isso? Isso é muito interessante porque é exatamente o tema dessa apostila que está aqui, que você que está nos vendo pode solicitar para a BPC, bastando Coloca nos escrever tela, por favor, aí, produção, um e-mail para mandar para ganhar a para apostila em PDF. abpc@impacto.org. Isso. Apareceu lá. Com esse título, O Resgate do Criacionismo, eu estou querendo realmente fazer um resgate em relação ao que você mencionou agora. Tem gente que diz que isso aí é religião e tal. Os evolucionistas dizem, não, vocês podem até entrar dentro da escola e da universidade na aula de religião, na aula de ciência, não. Isso, é o que é dito. Então, é preciso conhecer um pouco a respeito da história do criacionismo. E é claro, a palavra criacionismo ela tem uma amplitude bem maior, e significa o estudo da criação. Mas criacionismo como instituição, da qual fazem parte a Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, o Instituto de Pesquisa da Criação nos Estados Unidos e centenas de outras organizações ao redor do mundo, ele diz respeito a um movimento. Então é importante saber como é que esse movimento começou. Alguns cientistas cristãos norte-americanos, no início do século passado,
estavam incomodados com o advento da teoria da evolução, porque ela contraria o que está escrito nas Escrituras, né? Aí, qual foi o pensamento desses cientistas? Nós precisamos voltar para a natureza para ver qual é a linguagem que essa natureza efetivamente fala. Se é a da evolução ou se é aquilo que nós entendemos como criação. E eles fizeram esse retorno e vieram de lá com essa resposta, que a teoria da evolução é falsa ciência e que a criação é que é a verdade a respeito das nossas origens. Verdade extraída da natureza ciência, né? E não das escrituras. Uma investigação. Me dá um exemplo de uma investigação científica que prova... vou inverter. Uma evidência científica que prova um furo da evolução. Nós temos nesse outro opúsculo que eu tenho aqui, Datando a Terra, Perspectiva Criacionista, nós mostramos nesse opúsculo aqui que os métodos evolucionistas de datação são inválidos. Aquele negócio do carbono 14 é inválido? É completamente inválido. Aquilo não funciona, né? E nós temos aqui toda a argumentação que você pode ler e confirmar que, do ponto de vista científico, aquilo lá é uma nulidade, né? Em contrapartida, nós temos evidências da natureza que mostram que o nosso planeta é jovem. Ah, sim, a Terra. A Terra. E se o planeta é jovem, não poderia ter ocorrido a evolução, porque qualquer conceito evolucionista demanda milhões e bilhões de anos para acontecer. Entendo. Ô Braulio, você foi missionário entre os índios um bom tempo, né? Isso. Como é que o pessoal fala assim, como é que é a cosmogonia dos nativos? Como é que os índios entendem a origem do universo? Eles concebem a ideia de um Deus criador? Como é que é isso lá? Então, curiosamente, muda muito de povo para povo, né? Cada um tem a sua explicação. Curiosamente, pelo pouco que eu convivi com um povo chamado Tucano, que mora lá no noroeste amazônico. O pouco que eu convivi com eles, não há de verdade, não há, pelo menos assim, consenso entre os mais velhos, de que não há de verdade uma história deles de criação do universo. Os mitos de origem deles são sempre de origem do povo. Do povo deles. Tucano. Deles. Eles até falam, e os outros povos? Os outros povos surgiram para lá. O nosso surgiu assim, né? Que é uma história A história deles é o seguinte, eles eram como se fosse um povo peixe. E eles viviam embaixo da terra, numa lagoa embaixo da terra, e eles subiram para a superfície e aos poucos foram se tornando humanos. Olha só. Né? Então é um processo de transformação. Em alguns relatos é uma canoa de transformação, eles foram andando na canoa, e à medida que eles saíam, eles iam se tornando seres humanos, e às vezes era de dentro de uma cobra. Está parecendo evolução. Mas a dificuldade que eu tenho é essa. Eles têm porque na teoria da evolução, o mito deles é mais evolucionista. Mas é interessante isso, porque olha só, eu fico me perguntando, professor Cristiano, né, o senhor que é o presidente da ABPC aí, então pesquisa muito isso. Esse negócio, por exemplo, que um primata veio de um réptil, né? É um negócio assim, como é que convive então? Se um veio do outro, como é que os dois convivem hoje em dia? Eu fico assim, se o homem veio do macaco, né, ele é um macaco evoluído. Então, peraí, se ele é um macaco evoluído, para que tem macacos hoje convivendo com esse ser? Eu não consigo entender. Essa é uma objeção que as criacionistas trazem quando estamos em meio a um debate, né? Mas ela não procede muito, sabe? Porque o que o evolucionista diz é que havia lá uma população de símios, né? Alguns daqueles ali foram atingidos por mutações e se transformaram, se separaram. Os outros não, os outros continuaram aqui, né? Então há uma convivência... Há uma convivência contínua. Alguns evoluíram, outros não. Outros não, exatamente. Entendi. Eles pensam nesses termos. Então essa objeção não é muito forte contra o evolucionismo. Não, mas porque é interessante, porque você fica, assim, eu fico me perguntando, se há evolução, né, e aí entra até a questão mesmo de adaptação, de mutações para se adaptar, aí entra Lamarck também, e outros teóricos, né, de que você tem que se adaptar ao meio para você sobreviver e tudo mais. A questão vinha, né, como é que faz, por que alguns sobreviveram e outros não? Agora, pensando no mito tucano, né, no ponto de vista indígena da situação, para eles a coisa foi intencional.
Não foi a transformação, né? Eles não chamam de evolução. A transformação que aconteceu não foi por acaso. Não é exatamente divindade, porque não existe divindade na cosmologia original dos tucanos, não tinha divindade. Entrou depois, quando veio com o Evangelho. Por isso que eles receberam muito bem o Evangelho, curiosamente. Porque quando a gente falou que Deus estava por trás de tudo, ele falou, legal, a gente não sabia dessa parte da história. A gente só sabia daqui para frente, então ela tá tranquilo. Mas tem o que eles chamam de demiurgos, né? São como se fossem pajés, como se fossem semideuses, se a gente for comparar com a mitologia grega, né? Pessoas, são seres humanos, mas são seres humanos assim, muito, muito poderosos, né? Poderes mitológicos, aquela coisa toda. Então tinha um demiurgo do Étero, que era o antepassado mitológico deles, e ele que foi transformando a situação. Então uma mistureba aí de criação. É interessante por causa disso, né? Porque tem aquela outra linha de pensamento que acredita na evolução conduzida pela mão de Deus. Né? Ou seja, o evolucionismo, como ele é pregado como oposto à Bíblia. Mas ainda que não houvessem bases bíblicas, como o professor está dizendo, só o fato de ter ocorrido alguma evolução não desmente a Bíblia. Agora, achei interessante que você falou, ele é pregado. E porque a próxima pergunta vai trazer uma questão interessante. Porque hoje em dia se diz, escola, você não pode ter pregação na escola. É por isso que tem restrição. Então, mas parece que tem uma pregação né, evolucionista na escola. Inclusive, se você quer mandar pergunta para o Braulio, professor Cristiano, você manda para o nosso WhatsApp, que está aparecendo na tela, 984029756. 984029756. Prometo que vou ler também sua pergunta, porque se deixar só eu faço as minhas aqui, porque são muitas as questões. Mas também vou deixar o pessoal das ruas fazer perguntas. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas. É nessa linha aí sobre evolução nas escolas. Vamos lá. Meu nome é Odilardo José de Faria, sou de Dores do Indaiá, MG. Eu gostaria de saber por que nas escolas só ensinam teorias da evolução. É uma questão importante. Né? Inclusive, não sei, mas parece que no Enem, se cobra alguma coisa, não vai cobrar criação, vai cobrar evolução. Por que isso, professor Cristiano? Essa questão tem uma resposta histórica, sabe? Quando Darwin trouxe essa ideia da evolução para os círculos científicos na Inglaterra, no seu tempo, né? Escrevendo um livro sobre isso, foi publicado em 1859, a maioria dos... A origem das espécies? Não. A origem das espécies. A maioria dos cientistas estava contra Darwin. Eles não podiam aceitar que Darwin estivesse falando a verdade a respeito das nossas origens. Né? E foi um custo para a teoria da evolução se impor dentro dos círculos científicos. Né? Sabe quando aconteceu o ponto crítico da questão? Quando alguém defendendo a teoria da evolução recebeu na Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência uma pessoa para se opor à teoria da evolução. Era o bispo de Oxford, Samuel Wilberforce. Quando ele entrou no recinto, ele foi aplaudido pelos cientistas que estavam lá. Né? Mas, ao longo do debate, ele mostrou uma ignorância tão profunda. Eu tinha conhecimento de Bíblia, em ciência, que quando ele saiu, a maioria dos cientistas estava dizendo o seguinte, pode ser que Darwin esteja errado, mas a igreja está muito mais errada. Então ficamos com Darwin. Olha que coisa. Foi o ponto crítico nessa história. Né? A partir daí, os círculos científicos endossando a teoria da evolução, o sistema educacional bebe nessa fonte. E a sociedade bebe na fonte do sistema educacional. Né? De modo que, desde então, né, e cada vez num percentual mais crescente, todas as pessoas, desde os anos mais tenros, né, desde 5, 6 anos, quando você entra já na escola infantil, né, até o fim da sua formação acadêmica, e quem não vai à escola tem através da televisão, dos canais de ciência, né, essas pessoas vão sendo treinadas a pensar em termos evolucionistas.
Então é o cumprimento do que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando velha dele não se desviará. Aprende lá de berço. Eles estão usando exatamente essa força dessas palavras, né? Ensinando desde o início teoria da evolução na escola. O que é que se espera então que saia lá na outra ponta? Um evolucionista de carteirinha que não abre mão, né? Das suas convicções. Agora, uma coisa interessante. Se você propuser a um amigo seu que leia um livro sobre criação, se ele for um evolucionista de carteirinha mesmo, ele vai dizer não. Não quero nem saber, isso está errado e tal, eu não quero nem conversa sobre, vamos conversar sobre outra coisa, né? Mas sabe que alguns cientistas norte-americanos foram abordados por grandes amigos deles que eram criacionistas, né? Ele falou assim: ó, lê esse livro para me dar uma ajuda aqui, né? E ele não teve como dizer não, né? Alguns desses se tornaram os mais célebres palestrantes criacionistas que nós temos hoje na atualidade. Agora, se você ler, você vai se convencer. Tem jeito de estudar criacionismo sem ser usando a Bíblia? Porque, assim, se a base para estudo de criacionismo é a Bíblia, tem uma conotação religiosa. Não, a base não é a Bíblia. Como eu disse antes, os cientistas foram a natureza. Pois é. Né? Então, a natureza nos fala essa outra linguagem que os evolucionistas não estão querendo entender por força do preparo que eles tiveram. Mas como é que faz para ensinar na escola? Explica aí, Braulio, professor Cristiano, como é que faz para ensinar na escola sem abrir a Bíblia e ensinar criacionismo? Ora, como surgiu a matéria? Não há outra forma de você entender isso, porque é impossível você pensar que houve um tempo em que não existia nada e de repente surgiu um primeiro grão de areia. Né? Não há possibilidade de você entender a existência da matéria a não ser como o resultado de uma intervenção externa. Alguém que tinha poder para isso e que fez a matéria surgir. Né? E aí nós temos o Criador já surgindo nessa história. Mas no caso aí, Braulio, parece que há uma resistência, então, de falar Criador, né? Porque foi, como o professor estava contando, a rejeição histórica é uma rejeição à igreja e à fé. Não é necessariamente o criacionismo enquanto teoria científica. A rejeição histórica quanto à fé veio daquela época em que eles começaram a querer ser independentes da igreja, independentes de Deus, aquela época do iluminismo, da valorização do intelecto. Então começou a se dizer que nós não precisamos da fé para explicar nada. Né? Até, por exemplo, Malinowski, aquele aclamado antropólogo, era um daquela linha de que assim, a sociedade vai avançando. Então você começa com a magia, depois você evolui para a religião e por fim você chega à ciência. A ciência é o ápice. Então a questão da religião é vista por eles como misticismo. Né? E o problema é associar o criacionismo à religião. Você está citando, estou lembrando aqui do Augusto Comte, pai do positivismo, século XIX, mesma época do Charles Darwin, né? Que tentou, ele que transformou a sociologia em ciência, ele que batizou a sociologia. Ele chegava assim, olha, você tem um estágio teológico, metafísico, mas você chega a um estágio positivo que é o estágio da ciência. Então, assim, se você associa criação à religião, à fé, a criação não é ciência. Ela está no campo da teologia. Exato. Mas o que a gente está tentando dizer aqui é isso, que ela é ciência. Agora, eu quero deixar uma pergunta para ser respondida depois do intervalo. A gente vai para o intervalo. Mas uma das coisas que mais me incomodou, o senhor mencionou aqui, professor Cristiano, a questão da idade do planeta Terra. Que para ter evolução, para sair lá da ameba, do protozoário e virar um ser multicelular tão complexo, por exemplo, como o homem, você tem que ter aí muito tempo. E para quem estuda e fala que a Terra é um planeta jovem, fala que a Terra tem no máximo 10 mil anos, 6 mil, não sei, alguma coisa assim. Quais são as evidências de que a Terra é um planeta jovem? Quer dizer, quais são as evidências que a Terra não tem milhões de anos, que a Terra tem milhares de anos? Eu quero que o senhor responda depois do intervalo, tá joia? E eu perguntei ao professor Cristiano, né, que é o presidente da BPC, estou sugando, até falei com o Braulio. Braulio, fica à vontade, vamos aproveitar um homem aqui. Essa questão da Terra jovem, né, quais são as evidências que a Terra é um planeta jovem?
Nós temos várias evidências de que a Terra é jovem. Isso dá uma palestra inteira sobre o assunto, né? Mas nessa mesma palestra, nós mostramos a impropriedade do carbono 14 como método de datação da forma como os evolucionistas o utilizam. Então ele é válido, professor, só não é válido do jeito que eles fazem? Ou não tem jeito de datar pelo carbono 14? Eles estabeleceram um método através do carbono 14. Esse método não é válido. Ah, tá, para nada. E nós temos vários exemplos, só que você tem que garimpar nas bibliotecas, porque quando não dá certo com a teoria da evolução, eles escondem o livro lá, né? Mas nós encontramos várias evidências de cientistas que dataram, por exemplo, conchas de moluscos vivos. Sim. Tirou a carninha ali, mandou datar a concha, e a concha veio com o resultado de 2.500 anos. A concha era recém-recolhida e... O molusco não vive isso tudo, a gente sabe, né? Ninguém vive, nenhum ser vivo vive isso tudo. 2.500 anos. 2.500 anos, né? Então isso mostra claramente que o método do carbono 14, conforme os evolucionistas o utilizam, né, aquilo ali não tem sentido, porque se quando você sabe a amostra, a data da amostra, né, aquilo não dá certo, imagine quando você vai datar uma coisa cuja idade você não conhece. Se é só para conferir, já não dá, eu avalio. Agora, o carbono 14, ele tem uma particularidade muito interessante. Sabe como é que é formado o carbono 14? Não. Nós temos átomos de nitrogênio nas partes altas da atmosfera. Então, raios do Sol colidem com esses átomos de nitrogênio e causam uma transformação que dá origem ao carbono 14. Esse carbono 14 ele cai à superfície do nosso planeta e ele é absorvido pelos seres vivos, todos os seres vivos, né? Nós ingerimos carbono 14 através da nossa respiração, da nossa alimentação, de modo que a atmosfera ela vai ficando saturada de carbono 14, né? A taxa de formação é muito grande, porque imagine uma esfera lá na estratosfera, né? Cheia de nitrogênio e o Sol irradiando aquilo tudo 24 horas por dia, porque quando não está aqui desse lado, está do outro lado, né? E formando carbono 14, e mais carbono 14, taxa de formação muito alta, né? A questão é a seguinte, medir a concentração de carbono 14 na atmosfera é uma coisa muito simples para o cientista, basta um equipamento e você vai e mede quanto tem, né? Nós só temos carbono 14 na nossa atmosfera para justificar uns 6.000 anos. E o carbono 14 ele não poderia sair do nosso sistema porque ele está preso pela ação da gravidade da Terra. Então, o carbono 14 que está aí, né, acumulado, só justifica os 6.000 anos. Teria que ter muito mais se a Terra fosse tão mais antiga assim. Uma coisa que incomoda muito, né, e até por dever de ofício, por ser historiador, também trabalhei com museologia, arquivologia, é a questão lá dos fósseis, né? Porque esse negócio do fóssil é interessante. O fóssil, né, você pega lá, esse aqui é datado de 2 bilhões de anos, de um peixe, tal. O fóssil não é uma evidência da evolução, porque eu já ouvi o senhor falando alguma coisa que o fóssil mostra exatamente que a Terra é jovem, porque tem até a ver com dilúvio, é isso? Como é que é essa relação? O registro fóssil é uma evidência extraordinária da criação. E essa é uma outra oportunidade de mostrar que os métodos evolucionistas de datação não funcionam, né? Porque, veja só, voltando um pouquinho, o método do carbono 14 é para datar coisa de no máximo 30.000 anos. Então, se você achou um osso aqui, de um animal que andou por aí, né, e tal, você leva e o cientista, o laboratorista vai datar aquilo pelo método do carbono 14, que é 30.000 anos. Agora... Para mais do que isso já não dá? Por quê? Por causa da meia-vida dele? Não é, assim? É por causa da meia-vida e vai dar uma deflexão tão pequena nos ponteirinhos dos equipamentos que você não vai conseguir ler. Fica pouco preciso. Muito mais, né? Agora, você achou um osso de um dinossauro e você acredita, porque você é evolucionista, que aquele dinossauro viveu há milhões de anos atrás. Então você não vai poder datar pelo carbono 14. Então o que é que eles fazem? Eles levam a rocha em que aquele osso foi encontrado para datar a rocha.
Aí utilizam um outro método, que é o método urânio-chumbo, né? Que conta com as mesmas impropriedades do carbono 14, né? Mas é para datar rochas, porque com a meia-vida do urânio-chumbo, se poderia, se isso funcionasse, datar coisas de milhões e bilhões de anos. Agora, pasme, encontraram um osso de dinossauro com sangue no seu interior. Que isso? Sério? O sangue não duraria milhões de anos ali. Aquilo teria que estar seco, Seco, né? Pó. Pó. Mas e o negócio do dilúvio? Bem, nós temos informação de que nas camadas da Terra, né, naquela que seria a primeira camada da Terra, né, e que deveria conter apenas os fósseis de seres mais simples, protozoários, né, e tal, unicelulares, né, para depois irmos verificando no registro fóssil uma progressão em relação à vida, né, na direção dos seres supostamente mais evoluídos. Dá uma perspectiva evolucionista que o senhor está dizendo. É. Então, assim, se tem o planeta, tem a Terra, tem a crosta, né? Quanto mais fundo, quer dizer que seriam seres unicelulares, por quê? Porque a evolução foi desenvolvendo, esses seres vão ser depositados. Você teria aqui que você vai encontrar ter os mais isso no evoluídos. registro fóssil, não? Entendi. Mas não encontramos. Um livro, História Geológica da Vida, usada na USP, no curso de Geologia, escrita por um professor alemão, Dr. McAllister, que é evolucionista, né? Ele diz o seguinte: os primeiros fósseis animais não são os unicelulares, como seria de se esperar, mas sim formas complexas, multicelulares, misturadas naquela primeira camada, né? Causando um embaraço para a teoria da evolução. E ele é evolucionista. Mas como é que explica isso aí? Então, como é que se explica? Nós temos uma resposta que é a resposta que está nas Escrituras. Houve uma catástrofe de proporções universais, né? Porque essa primeira camada nós encontramos na América, na Europa, na Ásia, na África, na Austrália. Em todos esses lugares, essa primeira camada é um verdadeiro cemitério de fósseis simples e complexos, todos misturados. O que é que isso significa? Houve uma catástrofe de proporções universais no passado, quando a Terra foi coberta pela água e gerou essa mortandade que está hoje registrada nesse registro fóssil. E tem que ouvir... Desculpa. Usando o que eu sei um pouco mais, falando dessas questões de cosmologia indígena, tem muitos povos indígenas que eles são... a história deles é usada para corroborar o dilúvio. Por quê? Legal. É gente que não teve contato. Tem um povo que eu conheço do médio para o baixo Xingu, o povo Paracanã, eles tiveram contato com a nossa sociedade na década de 80. Até 1980, eles não falavam uma palavra de português, nunca tinham tido um contato com a gente. Até hoje falam muito poucos mais velhos, só as crianças que falam mais português. Não tiveram contato, mas eles têm uma história do dilúvio. Eu acho a que dos Assurini também, que ainda era mais... a deles ainda é mais construída ainda. Tinha toda uma história de um sujeito que ficou... Um sujeito que foi salvo só. O Noé deles. Né? O Noé deles. Na história deles, eu esqueci o nome agora, indígena. Eu sei que terminava com E. O antropólogo até contava, olha, manteve pelo menos a última sílaba do nome. Mas a história era um sujeito, um Assurini, que pegou um banquinho, colocou no chão, e Deus, Maíra, fez crescer uma árvore, um coqueiro embaixo dele. E os animais, alguns animais foram se agarrando às folhas da árvore. Olha, se morreu um monte lá embaixo e alguns se salvaram. Que coisa. Você ia falar? Eu acho que precisa um pouco de cuidado quando a gente falando sobre esses outros povos ao redor da Terra, né? Porque eu já havia a seguinte argumentação, de que se os incas também têm uma história do dilúvio, né, e tal, se os astecas também têm, então esse dilúvio foi mesmo universal, né? Mas acontece que os incas e os astecas, eles não são testemunhas de um dilúvio que aconteceu ali naquele local. Não, porque eles são todos descendentes de um só, uma família só que estava na arca, né? Na verdade, esse pessoal da arca, Noé e a sua família, né,
começou a se reproduzir depois desse, todo o resto tinha morrido. Eles vieram para cá pelo Estreito de Bering, e você acha que veio por cima ou veio por baixo? Acabaram vindo por diversas vias, são todos descendentes daquele lá. Mas aí é interessante. E carregaram a história, Exato. com deformações, né? Exato, porque foi passando o tempo e é a natureza da tradição oral, né? Quem vai conta modificando. Conta, ponto. Mas aí é que tá, porque se aquele povo... Não, se o povo, por exemplo, os Incas e os Assurini, nada tem a ver com a Bíblia, por exemplo. A Bíblia surgiu muito depois, segundo eles, né? Então, se a história de Noé é uma história inventada pelo povo judeu, o que tem a ver o povo aqui, que nunca teve contato com a Bíblia? Isso mostra que eles são descendentes de lá. Comum. Agora, você está falando de fóssil, eu acho muito interessante essa questão do fóssil, né? Você está falando, parece que tem que envolver água também, porque para estar fossilizado um ser vivo, ele tem que ter morrido de forma impactante, não é isso? Tem que ser uma coisa... Há diversos tipos de fósseis. Um osso, por exemplo, é um fóssil e pode ser encontrado em qualquer lugar aí, né? Mas os fósseis, eles podem ser gerados de uma forma muito mais efetiva quando eles são entumbados em terra, num procedimento, num processo que envolveu água. Você falou entumbados, né? Entumbados. Para você entender, porque ele não falou de entubado. Não. Não botar no tubo, não. Na tumba. Entumbados. Foram enterrados, né, num processo que envolveu água e que preveniu aquilo ali da ação de bactérias. Olha só. Então, esse animal que esteve lá durante algum tempo, né, entumbado, ele acabou passando por um processo geológico em que as suas moléculas foram substituídas por moléculas de minerais. Então, quando você, posteriormente, abre aquela rocha, você vê ali como se fosse um peixe mesmo, né? As características, não adianta você ver dentro que você não vai encontrar as vísceras daquele peixe, né? É só externamente que você vê que o peixe foi todo preservado, mas não é o peixe que está ali. As moléculas foram substituídas por moléculas de minerais, né? Então você tem ali como se fosse uma escultura do peixe que um dia esteve ali naquele local. Esse é um tipo de fóssil também. E a evidência do dilúvio é porque você encontra fósseis de animais das diversas fases da evolução entumbados no mesmo nível, não é isso? Quer dizer, o registro fóssil ele não nos mostra aquela progressão e tal, né? Mas começa com tudo misturado no início. Morrer tudo junto. Morreram todos juntos. Tá vendo dilúvio. E a questão, por exemplo, já que a gente está falando de fóssil, né? E aquela questão dos fósseis, assim, humanos, que eles encontram? Porque eles argumentam que tem cabeça de Neandertal, né? Que tem fêmur a Lucy. E esses aí, como é que eles datam esse tipo de coisa? Eles encontraram a Lucy, por exemplo, que é muito conhecida, né, que ficou conhecida como sendo a mãe de todos os seres humanos, hoje é reconhecida pelos próprios evolucionistas como um orangotango. Se você pesquisar na internet, procure lá na internet e você vai ver o que é a Lucy. Um pedaço de crânio, assim, alguns ossinhos para lá, outros para cá, e não é completo aquilo, né? Através de de um achado extremamente fragmentário, eles tecem teorias de acordo com a teoria da evolução, de modo que eles não estão usando aquilo ali para provar a teoria da evolução, não. A teoria da evolução já está sendo a ótica através da qual eles o raciocínio é dedutivo, não é indutivo. Porque a ciência pressupõe uma indução para você chegar Você partir do fato, né? O homem de Neandertal, que foi encontrado dentro de uma caverna, esqueletos humanos, né? E eles eram curvados, né? Testes de raio-x mostraram posteriormente que eles eram pessoas que estavam com profundas lesões ósseas, né? E por isso eles eram encurvados. Isso, mas tem um tanto de homem de Neandertal hoje em dia precisando de um ortopedista. Então, estamos falando de osso, de coisa antiga, tem uma pergunta que vem das ruas que tem a ver com esse negócio de coisa antiga. E eu quero saber, porque a pergunta é muito boa. Professor Cristiano, me explica esse negócio dos dinossauros. Quer ver? A pergunta é mais ou menos sobre isso. Vamos lá. Olá, meu nome é Silvia Moraes, eu sou do interior de Minas Gerais, da cidade de Itaguara. Eu gostaria de perguntar como que a teoria da criação explica a existência dos dinossauros.
Ah, e agora, hein? Essa aí, porque realmente, no Gênesis, nos animais, não cita dinossauro não, e aí? Olha, os dinossauros, segundo a teoria da evolução, desapareceram da face da Terra 70 milhões de anos antes do homem fazer o seu surgimento. Né? Isso é impossível com aquela experiência que aquele achado que eu comentei recente, agora há pouco, sim, de sangue dentro de um osso de dinossauro. Isso é impossível, né? À luz também do fato de que a Terra é um planeta jovem, eles não podem ter esses 70 milhões de anos, não dá tempo, né? Depois, os dinossauros, eles foram encontrados praticamente à superfície do planeta. Se eles fossem daqueles primeiros lá, eles teriam que, à luz da teoria da evolução, ser encontrados nas camadas mais profundas. Outro dia acharam que São Paulo, né, no interior de São Paulo, é o maior dinossauro da América, não foi? Não sei o nome do encontrado praticamente à superfície do planeta. É interessante, isso é verdade. É verdade. Então, os dinossauros, eles são seres que existiram, não se pode dizer que não existiram, porque estão aí os seus fósseis mostrando que eles de fato existiram, né? Mas isso não foi há 70 milhões de anos atrás. Toda a vida dentro da concepção, do conceito de que a Terra é jovem, com 6 mil anos de idade, né? Toda a vida tem que ser contemporânea. Mas aquela pergunta que não quer calar, tinha dinossauro na Arca? Porque eu fico pensando, na Arca não tinha peixe, tinha? Peixe não precisava, peixe já estava dentro d'água lá. Não. Eu vou precisar deixar um pouco agora o contexto científico e ir para as escrituras. Vamos embora. Né? Em Jó 40, a descrição de um animal chamado Behemoth. É o Leviatã? Behemoth, não, o Leviatã é depois. É depois. Behemoth, que em hebraico se diz Behemoth. Né? Na época da tradução da Bíblia, os principais tradutores foram atrás de quem conhecia hebraico. Né? O que é Behemoth? O que é Behemoth? Não se sabia, isso já tinha sido esquecido. Né? Então, os melhores tradutores deixaram Behemoth lá, mas a sua Bíblia pode dizer rinoceronte, hipopótamo, elefante, hipopótamo, crocodilo, né? Tá. Que não correspondem à descrição que está ali. Suas pernas são como tubos de bronze. Né? Leia essa descrição em Jó 40 e você vai ver que nenhum desses animais, sua cauda é como um tronco de cedro. É um estegossauro. Já viram a cauda de um rinoceronte? Sim. É um negocinho enroladinho assim, né? O do elefante é um espanador. Como é que você falou do hipopótamo também? Do hipopótamo também, né? Então, nenhum desses animais corresponde àquela descrição. Do né? crocodilo dava o rabo, mas não dava, porque diz que ele come a erva como o boi. Ele não é herbívoro. E não tem aquela não tem um que bate todo, não tem pernas, de bronze, né? Porque a perninha era um crocodilo vegano. Então, foi a opção dele, a gente tem que respeitar. Aquela descrição de Jó 40 não corresponde a nenhum animal conhecido. Então tem que ser um dinossauro, né? Mas aí vem a pergunta, né? Por que a gente não sabia dos dinossauros? É muito simples, alguma coisa, mas eles estavam vivos depois do dilúvio, porque Jó 40 é depois do dilúvio. Né? Agora, como é que então ninguém ficou sabendo disso? Né? Que as pessoas no século passado, por exemplo, não sabiam de dinossauro até que se descobriu o primeiro fóssil. Né? Isso se explica facilmente, né? Um dia, por alguma razão, os dinossauros desapareceram. E o fenômeno de extinção é um fenômeno que existe na natureza. Né? Até hoje. Até hoje, as pessoas até estão fazendo esforços aí para livrar alguns animais da extinção, né? E eles estão caminhando para a extinção e tal, e não se sabe por quê, tem que descobrir por quê para suprir a sua necessidade, né? Mas, naquele tempo, ninguém estava cuidando do meio ambiente, por alguma razão, os dinossauros foram à extinção. Então, vamos examinar a população aí 2 gerações depois, né? Uma pessoa dizendo o seguinte: meu filho, você não viu, mas tinha uns animais enormes aqui e tal, né? O filho acredita no que o pai diz, né? Mas aí o filho do filho, né? O pai, o velho ia falar lá: olha, meu netinho, tinha uns animais aqui, vovô está
Gagá. Tá gagá, tá pirando aí, né? Então, essa história se perde muito facilmente quando ela não é estimulada de alguma forma. Sim. De modo que, depois que eles desapareceram, aí logo a população perdeu o conhecimento a respeito dos dinossauros, até que descobriram o primeiro fóssil. E até que Jó, por exemplo, é muito antigo, né? É muito antigo. É provavelmente uma das histórias mais antigas da Bíblia. E é posterior ao dilúvio. Então, se eles estavam no dilúvio e eles eram de terra seca, eles estavam na arca. E aí a questão, depende, bom, pelo tamanho da arca, então não era como é que é, um Tiranossauro Rex daqueles de filme, não, né? Podia ser não um animal pequeno. Não era um Godzilla, né? Podia ser um animal novinho que foi preservado. Era filhote. Pode ser um filhote. Pode ser filhote. O dinossauro filhote. Nós estamos recebendo várias mensagens aqui do WhatsApp, quero deixar algumas aqui, da nossa ouvinte, você me induziu, Mauro, a falar, Braulio, falar... Desculpem, queridos telespectadores. Perdão. Maura de Esmeraldas, né? Ela fala assim, olha, estou amando o programa e aprendendo a discernir, né, a questão da criação, né, da perspectiva teológica e criação da perspectiva científica. Né? Tá dizendo, tá muito top o programa, parabéns. Obrigado, viu, Mauro, pela sua audiência e continue sempre aqui com a gente no bate-papo. Também está chegando aqui a mensagem do Emerson Silva, de Belo Horizonte, perguntando o seguinte, existem religiões cristãs que defendem a evolução? Inclusive, aproveitando isso, eu pedi à nossa produção para colocar uma pergunta que tem nas ruas, é a última pergunta que a gente tem na nossa lista aí. Não, é a próxima pergunta que já está aí na nossa lista aí, que uma pessoa perguntou sobre o evolucionismo. Coloca aí, produção, por favor. É uma pergunta que vem perguntando, é a quarta pergunta, vamos lá. Olá, meu nome é Vinícius Almeida, de Sete Lagoas, e eu gostaria de saber o que é o evolucionismo teísta. Aí, olha só, essa pergunta dele, do Sete Lagoas, parece que o evolucionismo teísta tem um lado evolução, mas tem um lado religião, né? E o Emerson pergunta, existe religião cristã que defende evolucionismo? Olha, como organização assim, eu não sei, né? Mas nos nossos meios, em praticamente todas as denominações, existem evolucionistas, né? Eles estão espalhados no nosso meio, eles estão enganados a respeito, mas eles existem, né? Ele perguntou aqui sobre o evolucionismo teísta. Isso. É a evolução com Deus no comando. Né? Olha, isso entra numa discussão à parte, em que as pessoas perguntam, mas Deus não poderia fazer através da evolução? Isso. Nós não estamos aqui discutindo se Deus poderia ou não poderia fazer desse ou daquele jeito. No criacionismo, nós estamos estudando como foi que ele fez. Nós estamos indo para a natureza e para as escrituras também, para descobrir como foi que ele fez, né? Então nós trazemos a evidência da natureza de que não foi por evolução. Então ele poderia, que Deus, no nosso conceito, né, Deus é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, né? Mas não foi assim que ele fez, é o que a natureza nos diz. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.